Momento Jurídico. Oferecimento cursosmarciocunha.com.br e Vila Rica Móveis e Decorações. Olá a todos! Damos início a mais um Momento Jurídico promovido pelo Cursos Márcio Cunha. E hoje com um entrevistado ímpar, o Dr. Caio Abraham Dager, advogado, especialista na área criminal e também presidente da Comissão de Justiça Restaurativa da OAB Franca. Obrigado pela sua participação, Dr. Caio. Obrigado, doutor. Obrigado, pessoal. Dr. Caio, dentro desse tema, justiça restaurativa, o que seria essa justiça restaurativa e qual o papel frente a esta comissão propriamente dita? Vamos lá, Márcio. A justiça restaurativa é um método de resolução de conflitos em que essa metodologia de conflitos ela não é só resolvida pelo juiz, pelo judiciário, pelo Estado. Ela é resolvida com a ajuda da comunidade, com a ajuda da sociedade, da família. A estigma da justiça restaurativa, o ponto principal não é focar na culpa, e sim nas obrigações, na responsabilidade. O crime na justiça tradicional é a violação da lei e da norma. O crime na justiça restaurativa é a violação da comunidade, das pessoas, dos relacionamentos. E a justiça restaurativa é um procedimento multidisciplinar, interdisciplinar, que precisa da colaboração também de outros profissionais, além daqueles que a gente costuma ver na justiça tradicional, que é o juiz, que é o promotor, para trazer mais aspectos e aprofundar aquela violência, aquela espécie de violência que tem naquele conflito. São facetas sociais, facetas institucionais daquela situação que são trazidas ali para aquele conflito. E o papel da Comissão de Justiça Restaurativa é levar a matéria da justiça restaurativa, levar a importância da justiça restaurativa para a comunidade em geral, para os advogados, para os estudantes e para quem se interessar. Afinal, a justiça restaurativa, você vê em alguns lugares do país, alguns municípios, alguns estados, que ela tem ajuda de outras profissões. Sem dúvida, Dr. Caio, como bem apontado, não é só punir o réu, é um olhar em relação à vítima e à sociedade perante aquele fato que de alguma forma lesou um bem jurídico, seja uma lesão corporal, seja um patrimônio, Dr. Caio? Sim. Ou seja, a justiça restaurativa tem esse olhar muito maior, Ou seja, não é só encarceramento. Mas baseado nisso, doutor, qual seria um exemplo real, efetivo dessa justiça restaurativa? É possível implementar isso? O doutor teria essa possibilidade de nos debater esse assunto? Claro, pois não. Há muito assim a se falado das semelhanças e as diferenças entre a justiça restaurativa e a mediação e conciliação, que já é conhecida por alguns da comunidade em geral e pelos advogados, pelo juiz, que seria a conciliação. Na conciliação e na mediação, a gente vê que há um interesse interpessoal, em que aquelas duas pessoas têm para resolver naquela situação. A justiça restaurativa ela vai um pouco mais além, porque ela precisa verificar e diagnosticar a violência ali naquele setor, naquele núcleo que teve aquele fato. Ou seja, a comunidade é convocada a participar daquela situação, não só o ofensor, não só a vítima, mas todos têm uma certa responsabilidade por aquilo, ou seja, um pouco mais amplo. Há alguns projetos já de implementação da justiça restaurativa, mais antigos, outros mais recentes. Na Bahia, por exemplo, a justiça restaurativa é aplicada em crimes mais graves. No Rio Grande do Sul, a justiça restaurativa é aplicada na infância e juventude. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, é aplicado nas escolas. Enfim, há vários exemplos que a gente pode trazer aqui. Um deles seria na Grande São Paulo, que teve um caso entre uma mulher e um menor de idade, em que teve um assalto, em que esse menor gerou essa violência para essa mulher.
e através de um processo circular em que foi convocado algumas pessoas estrategicamente para aquele conflito que pudesse fornecer subsídios para que a criança, o adolescente, né, pudesse internalizar a sua responsabilidade naquele caso. Foi também convidado algumas outras pessoas para aquele processo circular, para que aquela criança, aquele adolescente, na verdade, e a mulher pudesse colocar e expor os fatos e pudesse gerar alguns diálogos, algumas obrigações e responsabilidade, ou seja, não passou esse conflito. Ao chegar na porta do judiciário, o juiz, os facilitadores de justiça restaurativa verificaram a possibilidade daquele caso ser resolvido pelas mãos da justiça restaurativa. Então, por isso, encaminhou aquele caso para o Núcleo de Justiça Restaurativa de São Paulo, e o facilitador e todas as pessoas convocadas por aquele círculo, também a comunidade. Quem que seria a comunidade? A família da vítima, a família do ofensor, para poder diagnosticar melhor qual é a causa do conflito e os efeitos secundários daquela violência. E assim pudesse, ao fim do processo circular, que as partes pudessem entrar num acordo, né, que foi estabelecido um acordo em que o adolescente reparasse o dano material ali da vítima, pudesse participar de alguma atividade esportiva, né, se comprometesse, e depois teria um processo circular para efetivar se realmente ele fez aquilo perante o juiz, perante os facilitadores. Também de trabalhar em um projeto social para fomentar essa responsabilização e os efeitos que um assalto pode gerar se ele continuar nessa vida da criminalidade. Além disso, se eu não me engano, frequentar algum culto religioso, não me lembro ao certo. E ao final disso, né, depois de se passado algum tempo, os processos circulares, foi tão interessante esse caso em que a mulher que foi violentada, né, que foi assaltada, ela teve uma aproximação desse menor. E com a aproximação desse menor, com a ajuda de psicólogos, da assistente social que já tinha um feedback, que já tinha um histórico da vida desse menino, pôde trazer para a mulher que foi violentada, que foi assaltada, o histórico de vida desse menino, que não tinha mãe, não tinha pai, era criado pelos tios, se eu não me engano, pudesse entender a situação do menino. E ao final disso, né, depois de quase 4 meses, a mulher, entendendo a situação e depois de ver a reparação e o engajamento na responsabilidade, né, que o menino se autogerou nessas circunstâncias, ela acabou adotando a criança pelo mesmo juízo da infância e juventude que estava, de certa forma, processando ele. Mas isso tudo se deu através da justiça restaurativa, ou seja, a justiça restaurativa ela não vem para substituir a nossa justiça tradicional, retributiva, mas ela vem para complementar, porque há casos e casos, e dependendo da sensibilidade, do estudo daquela comarca, daquele juiz, daquele promotor, do defensor, do advogado, da comunidade em geral, ter conhecimento dos aspectos práticos da justiça restaurativa e dos aspectos positivos que podem trazer isso para a comunidade em geral, aquele caso pode ser encaminhado para o Núcleo de Justiça Restaurativa e ser resolvido de uma forma muito melhor. E isso, de certa forma, realmente vai, ao nosso ver, combater de frente a criminalidade que a gente vê no nosso dia a dia, que uma pena alta, uma pena excessiva, uma pena que talvez não resolva por si só a criminalidade no país. Por isso que acreditamos na justiça restaurativa e fomentamos ela aqui no Brasil. Dr. Caio, um tema muito importante, um exemplo ímpar, porque acima de tudo, vejamos, nós temos que entender o motivo daquele crime, não é verdade? Exatamente. Não é simplesmente uma punição,
nós temos que ter uma evolução dessa sociedade, no entendimento, nos erros e nos acertos. Ou seja, também, o que contribuiu, né, para que aquele crime ocorresse? Ou seja, é todo um contexto social que muitas vezes as pessoas não compreendem. Entendem que o encarceramento é a solução. Pelo contrário, esse cidadão vai ter que voltar à sociedade depois do encarceramento. E será que ele vai ter uma autoestima? Será que ele vai ser uma pessoa produtiva, né? Positiva, não é verdade? Sim. Ou seja, nosso sistema tem que ser alterado. Nós temos um sistema constitucional negativismo, ou seja, o réu não é obrigado a falar nada, né? Ou seja, pelo contrário, nos países, obviamente, mais, vamos falar assim, evoluídos, vamos dizer assim, de primeiro mundo, que são ditos, né? Aquele que expressa a sua verdade, ele, na verdade, tem, obviamente, benesses, ou seja, ele mostra que ele está se responsabilizando, ele está chamando para si a vítima, né? Ou seja, vendo a situação dela também, e o social, né, doutor Caio? Sem dúvida, esse eu acho que é o objetivo central da justiça restaurativa. Sim, você pegou bem a ideia. Muito obrigado também, né? E eu agradeço a participação, viu, doutor Caio? Eu que agradeço a oportunidade. Sem dúvida, o doutor Caio está na comissão, à disposição, né? E também como advogado. E muitas vezes nós temos que trazer esses temas para que a sociedade veja o outro lado, né? As situações diferentes. Muito obrigado mesmo, doutor. Eu que agradeço. Olha só, não só essa entrevista como as demais estão em nossas redes sociais e pelo nosso canal do YouTube. Muito obrigado pela atenção de vocês e podem contar com o curso Márcio Cunha. Momento Jurídico. Oferecimento cursosmarciocunha.com.br. Você está estudando para a OAB ou para concursos? Acesse agora mesmo www.cursosmarciocunha.com.br. São mais de 15 anos ajudando pessoas a alcançar a tão sonhada aprovação. Técnicas e métodos de estudo, direito do trabalho, civil, penal e muito mais. www.cursosmarciocunha.com.br. Acesse e matricule-se.